Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje eu tenho uma fala que se direciona, obviamente, à sociedade, mas é uma fala que também se direciona ao conjunto de vereadores desta casa. Primeiramente, eu quero fazer referência ao Dia Mundial da Água, que se dá nesta semana. Sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Recursos Hídricos, e a temática da água é central em nosso planeta. Cabe lembrar que apenas 10% do consumo de água doce é da população, 90% deste consumo é oriundo das indústrias e 70% das agroindústrias. Ou seja, o problema central da água no planeta não é uma questão individual. Embora a educação ambiental seja importante, você reduzir o seu consumo de água no banho, lavando a louça, enchendo a piscina, essas ações individuais, educativas, são importantes. Mas o problema da água hoje é muito mais em função de um sistema econômico que se baseia na acumulação de capital e na exploração do ser humano sobre o outro. Ou seja, educação ambiental, para que as nossas atitudes sejam mais adequadas, isso é importante. Mas é fundamental apontar que o sistema econômico mundial, produtivista, depredador dos recursos naturais, é o problema-chave. Volto a dizer, 10% do consumo de água doce, população. 90% sistema industrial. Então, a questão da sustentabilidade precisa passar por uma crítica séria ao sistema capitalista e às suas consequências necessariamente devastadoras sobre a natureza. Nesse sentido, de perceber que os problemas sociais não são simplesmente fruto de causas individuais, eu faço a relação com a tragédia de 2010 em nossa cidade, e aqui chamando ainda mais a atenção dos vereadores e das vereadoras, porque me direciono à sociedade, mas me direciono a esta casa especialmente. Porque uma forma de ver a questão daquela tragédia, e eu já ouvi isso muitas vezes, é culpabilizando os indivíduos isoladamente, mas estavam morando em um local irregular. Só que, para além das ações individuais, volto a dizer, nós temos uma cidade cujo planejamento e cuja ocupação urbana provoca uma segregação socioespacial. Os principais terrenos da cidade, via de regra, são estocados para especulação imobiliária, há uma elitização e um encarecimento nos espaços, o que dificulta o acesso à moradia. E por causa de um problema não individual, mas de um problema social, você cria uma segregação socioespacial e os mais pobres, via de regra, moram muitas vezes em locais inadequados e com riscos. Então a tragédia de 2010 foi ambiental, ninguém tinha como controlar aquela chuva descomunal. Mas foi também socioambiental, porque caiu sobre nós um modelo de cidade altamente desigual. Nesse sentido, eu quero fazer referência a uma iniciativa do meu mandato, que eu quero compartilhar fraternalmente com esta casa. Nós estamos completando aí 3 anos daquela tragédia, e em diálogo com o companheiro Paulo Eduardo e com o companheiro Renatinho, o meu mandato colocou no sistema parlamentar, no sistema legislativo, sexta-feira, um pedido de CPI. CPI dos desabrigados. Primeira tese, esta CPI não é denuncista, ela é justificável. Primeiro, que esta CPI, muita atenção a isso, porque qualquer tipo de diálogo e até mesmo de discordância, eu quero que seja em cima do que eu estou falando literalmente. Eu tenho aprendido isso, que às vezes o contra-argumento é em cima de algo que não se disse. Então, primeiro, estou aqui defendendo que é uma CPI não denuncista,
mas pedagógica e absolutamente justificável. Atenção, a CPI não tem como objeto de investigação o que provocou a tragédia. Sabe por quê? Porque o Ministério Público já está avançando nisso, fazendo as investigações e denunciando os responsáveis. Não cabe à CPI fazer aquilo que o Ministério Público já está avançando, embora eu veja a diferença entre o julgamento jurídico e o julgamento político. E estas coisas não se excluem, mas se complementam. A CPI tem como objeto de investigação o que foi feito depois daquela tragédia. Porque 3 anos depois, nós temos o terceiro BI, que era para ser um abrigo temporário, passageiro, em condições absolutamente desumanas. Esgoto a céu aberto, ratazanas e ratos nos banheiros, poucos vasos sanitários, lixo acumulado, crianças com hepatite, falta d'água. Em 3 anos, contratos foram feitos, convênios foram firmados, dinheiro foi gerado, mas a situação daquele abrigo continua gritante, alarmante e desumana. Então a CPI quer objetivamente investigar a ausência ou a ineficiência de políticas públicas que causam, atenção a essa expressão, que essa é a minha tese central. A ausência e a ineficiência de políticas causam a reprodução cotidiana da tragédia. O dia 5 de abril de 2010, infelizmente, na vida de muitas pessoas, ainda é o dia 21 de março de 2013. Porque passaram 3 anos, mas o sofrimento e as condições desumanas, o cenário desolador permanece. Ao ponto de eu ouvir de uma moça no abrigo a seguinte frase: eu estou desabrigada no abrigo. Porque no abrigo, o apartamento dela infiltrou e ela perdeu os seus móveis. E ficou nessa situação tragicômica, desabrigada no abrigo. A CPI quer investigar as políticas que geraram contrato, convênio, que investiram dinheiro público, mas que não resolveram objetivamente a situação, por exemplo, do terceiro BI. E a questão do aluguel social? E as diversas irregularidades já comprovadas? E as famílias que denunciam que nunca foram cadastradas? E o próprio cadastramento para os novos condomínios? Denúncias de famílias desabrigadas desde o início, que nunca foram cadastradas, não têm aluguel social e também não estão na fila de um novo condomínio. E os novos condomínios? Depois de tanto tempo de espera, se entrega um com apartamento sem janela, faltando piso, com risco de deslizamento na encosta. Agora, de 11 prédios do condomínio Zilda Armes 1 e 2, 2 prédios vão ser demolidos. Então, atenção, a CPI, que eu quero a assinatura de todos os vereadores, quer investigar e fiscalizar as políticas posteriores à tragédia, porque me parece que essas políticas têm indícios de irregularidade, de ineficiência, que merecem questionamento, porque há uma reprodução cotidiana do sofrimento na vida destas pessoas. Por isso que eu estou dizendo que não é uma CPI denuncista, casuística, e ela não faz aquilo que o MP já está fazendo. Por isso eu defendo e dialogo para que nós possamos aprová-la. E tem mais. Existe uma tese na cidade de que o governo Rodrigo representa uma novidade efetiva com relação ao governo Jorge. E existem mudanças que podem ser efetivamente consideradas. Então, aqueles e aquelas que defendem essa tese, eu queria fraternalmente dizer que um marco de ruptura, um marco de novidade, é justamente a base do governo aprovar essa CPI. Porque quem defende que o governo Rodrigo não é continuidade do governo Jorge e tem a percepção de que há problemas nas políticas para os desabrigados, eu vejo isso como oportunidade
para confirmar esta tese e mostrar que um governo não tem nada a ver com outro, que agora é um novo momento e que tem possibilidades de se investigar aquilo que passou. Também quero agradecer aos vereadores que já assinaram. Temos a bancada do PSOL, eu, Renatinho, Paulo Eduardo, temos também o Bruno Lessa e a Priscila Nossetti. Chegamos a 5 assinaturas e podemos chegar a 7, o que instala a CPI. Eu quero me colocar à disposição para dialogar, para ir gabinete a gabinete, mostrar a tese que eu estou sustentando aqui, que não é denuncista, cujo objeto de análise precisa ainda de investigação, que é uma tragédia na história da nossa sociedade, que me parece estranho a Câmara Municipal não querer investigar, e cujo resultado pode ser uma grande contribuição para que não haja uma reprodução do sofrimento na vida das pessoas. Por fim, eu quero saudar e elogiar a iniciativa da vereadora Verônica de fazer a audiência pública sobre os Ildarmes 1 e 2. Eu, com muita tranquilidade, quero valorizar essa iniciativa, dizer que eu e o PSOL estaremos presentes nesse debate, que é fundamental a presença da construtora, da Imperial, do governo, da Caixa. A audiência pública me parece importante. Agora, eu só quero dizer que ela não é, em si, suficiente. Uma audiência defensável não exclui ou impossibilita uma CPI que tenha 4 meses para fazer uma ampla e autônoma investigação para se chegar a resultados importantes que a sociedade espera. As notícias estão fervilhando, os jornais estão já noticiando, a população está defendendo, e eu considero esta CPI de bom tom. Esta CPI justa, esta CPI eticamente importante.